Pessoas acham que Romanos 14 ele está abolindo a lei de alimentação de Levítico 11, que é baseado nesses textos aqui. Nós podemos comer aquilo que Deus acha abominação. Por exemplo, o morcego, o urubu, a águia, o abutre, a carne de porco. Vamos ver do que se trata Romanos 11. Diz assim: tolerância para com os fracos na fé. O assunto aqui são pessoas fracas na fé ainda. Acolhei ao que é débil na fé, fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então olha só, ele está mandando que a gente acolha os fracos na fé, os débeis na fé. Então são recém-convertidos, por isso que eles ainda não têm muito conhecimento, são fracos, débeis na fé. Aí está dizendo que o débil na fé, o fraco na fé, ele está comendo somente legumes. Por que essas pessoas estavam entrando na igreja e comendo apenas legumes? Aí ele diz: quem come, não despreze o que não come. Ele está dizendo para a gente acolher essas pessoas, não desprezar. É para a gente amar essas pessoas, os fracos na fé, recém-convertidos. É para a gente acolher esses débeis na fé, fracos na fé. Mas está acontecendo uma coisa: esses fracos na fé estão comendo somente legumes, porque eles estão se recusando a comer carne. Aí ele diz para os irmãos fortes na fé: não despreze o que não come, porque eles ainda são débeis, fracos na fé. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então é para nós acolhermos os fracos na fé, os débeis na fé, porque Deus o acolheu. Não é para julgar, porque eles querem comer só legumes. Por que eles estão comendo só legumes? Vamos ver. Ler mais um verso. Versículo 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então aquele que não comia carne, ele está falando dos débeis, não come. Para o Senhor não come. Ele só comia, o débil só estava comendo o quê? O débil só estava comendo legumes. Ele não estava comendo outras coisas. Ele não estava comendo carne. Então, o débil na fé, ele não come, mas ele acha que é para Deus que ele não está comendo. Então, o fraco na fé, o débil na fé, o recém-convertido, ele acha que é para Deus que ele não está comendo outras coisas. Ele está comendo só legumes. Por que ele está fazendo isso? Vamos ler mais versos. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, Jesus morreu para todos, tanto para aqueles que comem legumes, quanto para aqueles que não comem só legumes. Vamos entender porque os débeis na fé, os fracos na fé, os recém-convertidos que ele manda a gente acolher, porque eles estavam entrando na igreja e comendo só legumes, achando que estavam fazendo isso para o Senhor. E as pessoas já, com a fé mais definida, elas comiam outras comidas também. Vamos entender por que eles estão querendo comer só legumes e achando que estão fazendo isso para o Senhor. 1 Coríntios 8. Assim como em Roma, em Corinto, também existia a mesma crença de sacrificar animais a ídolos. Olha só como é o mesmo caso, a mesma situação. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. As pessoas mais antigas são senhores do saber, da igreja. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, nós temos o saber. Nós conhecemos as doutrinas. Nós sabemos que existe um só Deus, mas nós temos que amar as outras pessoas que vão se converter agora à igreja. Pessoas que sacrificavam carne aos ídolos. Olha o versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, o tocante é a
comida, a carne sacrificada a ídolos. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, também há muitos deuses e muitos senhores. Então as carnes sacrificadas, as pessoas sacrificavam carnes aos ídolos, achando que sacrificavam a deuses, a muitos deuses. Mas nós, cristãos, que temos o conhecimento, nós sabemos que só existe um Deus. Mas os recém-convertidos não sabiam disso ainda. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, de que existe um só Deus, de que essas carnes sacrificadas aos ídolos não valem nada, os ídolos não têm vida. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, eles se converteram, mas até agora eles sacrificavam animais aos ídolos. Ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, por ser débil na fé, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não tem importância você comer comida sacrificada a ídolos ou não comer, você não perde, não ganha nada. Mas os débeis na fé, eles não pensam assim. Eles sacrificavam, achando que estavam sacrificando as carnes a deuses. Eles não tinham ainda o conhecimento de que existe um só Deus. Versículo 11. E assim, por causa do teu saber, dos cristãos mais antigos, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. O irmão fraco, débil na fé, que sacrificava animais aos ídolos. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, débil, é contra Cristo que pecais. Então, se nós comermos as carnes sacrificadas aos ídolos, nós vamos escandalizar o irmão novo na fé, débil na fé, porque eles têm golpeando-lhes a consciência fraca. Porque eles ainda não tinham todo o conhecimento. Eles achavam que sacrificavam os animais a ídolos, a deuses, muitos deuses. Nós, cristãos, já sabemos que existe um só Deus, que não tem problema você comer uma carne sacrificada a ídolos, mas ele diz, nós temos que acolher esses irmãos, nós temos que amar esses irmãos, não basta nós termos o conhecimento, só o saber não basta, nós temos que amar a eles, não vamos ficar enfiando goela abaixo, vamos respeitar. Se eles são novos na fé, recém-convertidos, e eles sacrificavam a ídolos, achando que eram a deuses, eles ainda não têm o conhecimento de que existe um só Deus. Então, para a gente não escandalizar essas pessoas fracas, débeis na fé, golpeando-lhes a consciência e afastando ele das igrejas, porque aí é contra Cristo que nós estaríamos pecando. Então, o assunto aqui é que essas pessoas que sacrificavam aos ídolos, elas estão tendo um debate com os cristãos, os mais antigos. Os cristãos mais antigos querem dizer que não tem problema nenhum você comer carne sacrificada aos ídolos. Mas essas pessoas, elas acabaram de vir de uma fé diferente, adoravam outros deuses, faziam esses sacrifícios. Eles não têm ainda o conhecimento total que nós temos. O saber ensoberbece, então nós temos que amar a eles. Amar e não escandalizar. Não comer essas carnes sacrificadas. Porque eles, entretanto, não há esse conhecimento em todos ainda. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas, como a eles sacrificadas, como aos ídolos sacrificados. Então, irmãos, o assunto
de Romanos 14, ele é que os recém-convertidos que sacrificavam aos ídolos, consagravam as carnes aos ídolos, comiam essas carnes em rituais, elas agora estão achando, elas estão se escandalizando, porque os cristãos estão falando que não tem problema comer essas carnes, mas eles acreditam que tinha problema ainda. Eles são débeis na fé, são fracos na fé. Então, os débeis na fé, os fracos na fé, estavam comendo somente legumes. Eles não queriam mais comer carne, achando que comendo somente legumes, eles estavam agradando a Deus, ao nosso Deus. Mas o ídolo, ele não significa coisa nenhuma. Mas eles estavam comendo somente legumes. Porque como eles sacrificavam e comiam as carnes sacrificadas aos ídolos, aos deuses deles, então eles acham que agora, se tornando cristãos, eles vão estar agradando a Deus se eles comerem somente legumes. Então esse é o assunto, não tem nada a ver com Levítico 11, das leis de alimentação de Deus, amém?